A balança de cozinha, pessoal, ela é um item fundamental para muitas atividades, mas quando a gente vai falar em relação à saúde, ela é indispensável. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque essa frase não é exatamente verdade. Porque para você ter uma vida saudável, você não precisa de uma balança de cozinha. Porém, é conveniente que você tenha uma balança quando você quer ganhar massa muscular e perder gordura, para que você tenha uma assertividade muito grande da sua dieta. Ou então, se você tem, por exemplo, algum problema de saúde e você tem que moderar a quantidade de água ou de tal alimento, isso pode ajudar bastante. Ou seja, quando é uma coisa mais específica. Muitos alunos meus da consultoria perguntam: Leandro, eu vou precisar ficar com essa vida de desgraçado, de balança para tudo quanto é lado, eu não aguento mais pesar o alimento? Enquanto você quiser evoluir o mais rápido possível, sim. Depois que você chegar no seu objetivo e você já pesou muitas vezes o seu alimento, então é um pouco mais tranquilo, porque você tem mais noção e o seu objetivo agora é manter, então não precisa ser 100% assertivo. A gente tem aqui alguns tipos de balança digital. Coloca uma fotinho da balança digital da Growth Suplementos. Ela é muito padrãozinha, muito eficiente e tem um custo muito barato. Não é um vídeo de venda, só estou mostrando a foto dela aqui para você ter uma ideia. E aí você repara se a sua balança tem essas funções, que normalmente vai ter, tá? Não estou tentando aqui, olha, agora você vai comparar, viu como a sua é uma porcaria, você tem que comprar essa. Não é um vídeo de venda de balança. Dá uma olhadinha se ela tem. Primeiro, tem que ser uma balança que mede de pelo menos de 1 grama em 1 grama. Tem balanças que medem até menos, né? Por exemplo, 500 miligramas. Mas normalmente isso não é usado na alimentação. Na verdade, nunca é usado. Então você quer uma balança de ultra precisão, inútil, tá? Se medir de 1 grama em 1 grama, tá ótimo. Ah, mediu lá 303 gramas, então a sua balança te atende. É legal ver se a balança tem um desligamento automático, tá? Algumas tem, outras não. Porque às vezes você esquece ali, descarrega a bateria. Então, normalmente, a maior parte desliga sozinha. Você pode variar, né, as pesagens, então em onças, em gramas, em quilos, em libras, mas normalmente o que a gente acaba utilizando são gramas mesmo para alimentação. E ela deve possuir, né, um botão de tara, para você tarar a balança, no bom sentido, lógico. O que é tarar a balança? E como que eu uso isso na minha dieta? Então, por exemplo, eu liguei a balança, aí eu coloco o prato em cima, o prato tem 500 gramas. Eu vou tarar, eu vou zerar. Então ele vai considerar o 500 como zero. Você coloca o alimento e vê quanto tem de peso. Ah, Leandro, mas aí eu ligo ela com a balança desligada. Tudo bem, concordo com você. Vamos falar uma outra coisa que é bacana dela? Olha, eu já vi muita gente ter dificuldade para medir o azeite. Do tipo assim, olha, eu preciso de 1 colher de sopa de azeite, 10 gramas, 12 gramas, enfim. E aí a pessoa vai colocando uma colher e joga... Meu, sabe o que você faz? Coisa simples. Põe a comidinha ali em cima, tara a balança. Quanto que foi prescrito? 10 gramas? Vai derramando. Aí vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Parei. Deu certinho. Maravilha. Outra utilidade. Pasta de amendoim. Galera do céu. Eu vejo uma dificuldade do pessoal medir pasta. Então o que o cara faz? Ele põe a pasta num pote, aí ele pega a pasta com a colher e coloca. Aí normalmente passa, aí ele volta. Aí a colher fica toda suja de pasta, ele tira com o dedo. Não precisa fazer isso. Olha só como é que você faz. Põe a balancinha, põe a pastinha em cima, sem a tampa, tara ela. Você vem e tira a colher. Quanto você tirou? 10 gramas. É isso aqui que você vai consumir. Pronto, ou você põe direto na boca, ou você coloca já num recipiente e acabou. Simples assim. Então o botão de tarar é ótimo e tem que saber usar. Utilização da balança. Sempre numa superfície firme. Se você colocar sua balança, por exemplo, em cima da cama e for medir um pote de pasta de amendoim e meça ela na pia, você vai ver que tem diferença. Tem que ser plana. Se de repente ela está meio torta, vai dar diferença também. Leandro, já aconteceu de aparecer no meu visor EEE. O que é esse EEE? É quando dá uma super pesagem. Então a balança normalmente, vamos supor que ela possa pesar até 10 quilos. Se você colocar 15 quilos, ela vai dar como se fosse um erro, um sobrepeso. Se você quer uma balança mais pesada, olhe na especificação na hora de comprar. Normalmente para alimentação, até 5 quilos, 10 quilos, não precisa mais do que isso. É normal que a balança de precisão, ela acaba se sujando, tá? Sempre, tá, pessoal? Limpar com um pano úmido e seca na sequência. Nada de lavar ele, passar produto, normalmente não precisa, só esfrega com o pano úmido que sai. Não guarda a sua balança, mesmo desligada, com objetos em cima. Isso pode tirar a precisão dela. Se você for ficar muito tempo sem utilizar a sua balança, tira a bateria e deixa fora. Pode estourar a bateria dentro e isso, ou então gastar, né, a bateria, mas pode estourar a bateria dentro e danificar o aparelho. E apesar de ser uma balança de precisão, ela não deve ser usada para fins comerciais,
principalmente se você vai mexer com alguma coisa, algum pó, alguma coisa assim, do tipo, vou ver aqui um BCA, um suplemento. Então assim, essa balança de precisão ela é caseira, certo? Se for para algo profissional, existem balanças para isso que vão ser muito mais caras, vai precisar de ajuste, de calibração. Então é uma coisa amadora, mas que vai servir maravilhosamente bem. Leandro, vale a pena comprar balança de precisão? Com certeza. Assim como vale a pena procurar no Twin Mais Tema sempre que você tiver qualquer dúvida. O Ministério da Saúde adverte. Então, a balança, pessoal, é um investimento que vale cada centavo. Mesmo que seja, sei lá, vamos botar uma balança cara aqui, R$50, R$60 é uma balança, um custo um pouquinho mais alto. Normalmente ali é por volta de R$30 uma boa balança. Mas é que ela é tão forte, tão durável, sabe? Tenho certeza que muita gente tem balança que está desmontando, o negócio está preto já e funciona perfeitamente. Então, balança tem um excelente custo-benefício. Existem outros acessórios, Leandro, que são muito legais, que ajudam muito? Tem sim. Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui com vários acessórios legais para quem treina musculação, para quem é da área fitness, para quem cuida da dieta. Dá uma olhadinha aqui.